Estes exercícios podem ser propostos para qualquer criança, independente de sua diversidade funcional. Em alguns casos de crianças com alterações motoras, cognitivas e de linguagem, algumas adaptações podem e devem ser feitas. Para maiores informações, acesse o site www.nuvendedança.com.br. Dança sem cedilha. Olá! Hoje a nossa aula será sobre um assunto muito importante na aula de dança para crianças com e sem deficiências. São os objetos lúdicos auxiliares. Mas o que são os objetos lúdicos auxiliares? São objetos do cotidiano que podem auxiliar a pesquisa e a exploração dos movimentos em uma aula de dança. Como, por exemplo, podemos citar elásticos, tecidos variados, bolas de diferentes tamanhos, balões, sacos com diferentes materiais, água, ar, bolinhas de gude. Estes objetos ampliam a percepção sensorial da criança, a partir das informações sobre peso, volume, textura, temperatura e etc. O objeto auxiliar traz um significado lúdico para a exploração do movimento, ampliando o repertório de sensações da criança e, consequentemente, o seu repertório criativo. Brincando com o objeto, a criança desenvolve habilidades motoras e cognitivas fundamentais para o seu neurodesenvolvimento. O brincar é a maneira que a criança tem de aprender sobre o mundo. É pela brincadeira, pela imitação, pela criação que ela constrói os seus entendimentos sobre as coisas e as pessoas. O brincar é fundamental para as relações sociais e a criança também aprende a brincar através da interação com as outras pessoas. A criança não nasce sabendo brincar, ela vai desenvolvendo este repertório naturalmente em seu cotidiano, pela convivência com seus pares e objetos. A ludicidade é um elemento muito importante quando falamos de aulas de dança para qualquer criança. Entendemos aqui o termo ludicidade pelo viés do professor Cipriano Lucchesi, quando conceitua a experiência lúdica como uma experiência interna do sujeito que a vivencia. Para Lucchesi, a atividade lúdica é aquela que propicia a plenitude da experiência. Comumente se pensa que uma atividade lúdica é uma atividade divertida, mas não necessariamente. O que mais caracteriza a ludicidade é a experiência de plenitude que ela possibilita a quem a vivencia em seus atos. Quando age ludicamente, o ser humano vivencia uma experiência plena, está presente e inteiro naquele momento. Lançamos mão da atenção plena e não há lugar na nossa experiência para outra coisa, além dessa própria atividade. Não há divisão. Estamos inteiros, plenos. E nesta perspectiva, a exploração do objeto lúdico auxiliar favorece esse estado corporal. A criança mergulha no entrega à pesquisa do movimento, guiada pelas possibilidades criativas que se apresentam nessa interação. Agora vamos trazer o exemplo de exercícios de dança realizados com dois objetos lúdicos auxiliares, que são os lenços e o elástico. Movendo-se com um lenço. Para esta atividade, precisaremos de um lenço para cada criança que esteja na sala. Você pode ir dando os comandos para a criança enquanto ela explora e, se for necessário, faça junto com ela. Deixe a criança executar a proposta de acordo com suas capacidades motoras e cognitivas. O importante neste momento é a imersão dela na proposta, de forma que tente se desafiar, respeitando seus limites e valorizando as suas potencialidades. O movimento dela pode ser lento, mínimo ou precisar de algum apoio. Dê um tempo para a criança explorar cada comando. Primeiro, peça que ela pegue o lenço e abra. Segure as duas pontas e balance o lenço em frente ao seu corpo. Observe como o lenço se move. Fale para ela que tente girar com o lenço e depois mude a direção. Peça que alterne os movimentos grandes e pequenos com o corpo, deixando o lenço ora pequenino, ora enorme. Com o lenço, desenhe uma figura no espaço. Faça essa figura o maior que conseguir. Agora faça menor e mais perto do seu corpo. Imagine que o lenço é um pincel e peça para a criança escrever o nome dela no ar com esse lenço. Use todo o espaço da sala para escrever. Alterne o tamanho das letras, ora enorme, ora pequena.
Jogue o lenço para cima e pegue de volta. Use o seu corpo todo para jogar o lenço. Agora, brinque com o lenço imaginando personagens. Uma capa de chapeuzinho vermelho, uma capa mágica voadora, uma saia chique. Você pode sugerir fantasias, mas também deixe que a criança use a sua imaginação, explorando o objeto da sua maneira. Peça que use partes do corpo diferentes para movimentar o lenço, como os pés. Agora, coloque o lenço no chão e peça que a criança brinque com a ação de rolar para um lado e para o outro. Estimule que ela use os diferentes níveis espaciais. O nível baixo no chão, o nível médio e o nível alto. Você pode finalizar a atividade com uma dança a 2, dançando livremente e dividindo o mesmo lenço com a criança. Agora vamos pensar no outro objeto lúdico, auxiliar, que seriam os elásticos. O elástico é um objeto muito interessante de ser usado como exercício de dança. A característica da flexibilidade do elástico lhe confere uma gama de possibilidades de exploração, auxiliando a criança no entendimento de ações de movimento como dobrar e esticar, entre outras. Quando a criança tem uma importante espasticidade, ou rigidez em membros inferiores e superiores, o movimento de vibração e flexibilidade do elástico pode ajudar no relaxamento muscular e mobilização das articulações. Esta sensação de movimento pode ser inédita e certamente ficará registrada como uma importante memória sensório-perceptivo-motora e afetiva de todos os envolvidos na atividade. Para esta atividade, você precisará de 2 pedaços grandes, de mais ou menos 1,5 m de elástico grosso. Você tem várias possibilidades de uso deste elástico e aqui irei sugerir 2. A primeira delas seria amarrar este elástico em 2 apoios firmes, como por exemplo 2 cadeiras, de modo que a criança possa explorar o objeto com o corpo, ora deitada no chão, ora de pé, ou na cadeira de rodas, se for o caso. Você vai ajudar a criança sugerindo que ela passe ou enrole-se em diferentes partes do corpo no elástico, auxiliando na percepção destas partes. Você pode produzir movimentos junto com a criança, como flexão e extensão, que é o dobrar e esticar, ou balanços. Desta forma, estaremos ajudando a criança a descobrir novos movimentos que é capaz de fazer e que no dia a dia podem passar despercebidos. Uma outra forma de usar o elástico é especificamente com crianças que usam cadeira de rodas. Você precisará agora de 2 pedaços de elástico grosso de aproximadamente 80 centímetros cada um. Você vai dar um nó nas pontas de cada elástico, formando 2 alças, que serão seguradas pela criança. No caso de crianças com dificuldade de preensão manual, você pode tentar posicionar os elásticos no punho. Nesta atividade é importante ressaltar um detalhe. Quando uma criança não tem deslocamento independente, percebemos a tendência natural de pais, cuidadores e pessoas que a acompanham em estarem sempre achando que precisam, de qualquer forma, conduzir esta criança. E muitas vezes, por um excesso de zelo e cuidado, acabam não permitindo que a criança exercite a autonomia do seu movimento, mesmo com todas as suas dificuldades. Manipulando a cadeira de rodas durante o movimento, ou especificamente em uma dança, tocando a cadeira da criança, ela não favorece a experiência de autonomia e criação. O elástico é uma forma de auxiliar essa experiência autônoma. A criança é convidada a experimentar como deslocar a cadeira explorando o apoio do outro através dos elásticos. O acompanhante não está mais atrás, conduzindo a cadeira,
mas passa para frente, olhando nos olhos da criança, o que auxilia na percepção do deslocamento, direções e esforço empregado para movimentar a cadeira. Lembre-se, para a criança com comprometimento motor, a cadeira de rodas é uma libertação. Lhe permite uma sensação única de movimento e merece ser experimentada por todos que estejam em uma sala de aula de dança inclusiva. Para maiores informações sobre adaptações destes exercícios de dança para crianças com deficiências, acesse a aba Diversidade Funcional no site do projeto nuvendedança.com.br.